Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, esse é mais um Bom Dia Pra Quem? Quartou no quartil, mais uma quarta-feira furiosa no Brasil. E nós vamos ter aí 2 dias aí de... Como é que eu posso te dizer, né? Síndrome de abstinência de Copa do Mundo. Até porque a Copa do Mundo, as oitavas de final, terminaram ontem com 2 jogos, uma grande surpresa e o outro também acabou sendo uma grande surpresa. Um pelo excesso e outro pela escassez, né? O excesso foi Portugal. Portugal foi uma boa surpresa, goleou, eu até... Ontem, né, eu estava falando assim, a maior goleada, né, das oitavas de final da Copa do Catar foi a goleada do Brasil, de 4-1, né? Pois bem, Portugal fez 6-1 na Suíça, que o Brasil derrotou, né, pelo placar de 1-0, né? Mas foi 6-1, né, e foi um show, né, inclusive do substituto aí do Cristiano Ronaldo, né, que o Cristiano Ronaldo não começou jogando, ele entrou no banco, começou o jogo no banco de reservas, e quem o substituiu fez tudo perfeitinho dentro dos conformes, fez o hat-trick, né, 3, ou seja, a jogada do chapéu, né, 3 gols, né, numa única partida. O Portugal promete, né? E vai enfrentar aí, nas quartas de final, vai enfrentar quem? Vai enfrentar Marrocos. A outra surpresa foi Marrocos. Marrocos segurou o ímpeto da Fúria Roja, né? Que é a Espanha, empatou, levou para a prorrogação, para os pênaltis e nos pênaltis a estrela do goleiro marroquino brilhou, né? Defendeu os 3 pênaltis acho que foi 4 pênaltis, né? Dos cobradores espanhóis e venceu por um insano placar nos pênaltis de 3-0. E avançou para as quartas de final. Então já estão definidos aí as partidas, os jogos vão ser sexta e sábado, então hoje não tem jogo, amanhã também não, então só na sexta-feira é que nós vamos ter aí a definição de quem vai avançar para a semifinal. E aí, quem avançar para a semifinal vai ter 7 jogos, né? A disputar, mesmo que perca a semifinal, ainda vai jogar mais uma partida, que é a disputa de 3º e 4º lugar. E olha só que curioso, né? Eu dei uma olhadinha, né, nesse entroncamento, porque assim, vai ser, de um lado nós vamos ter Holanda e Argentina, que o vencedor vai enfrentar o vencedor de Brasil e Croácia. Do outro lado, nós vamos ter o jogaço de França e Inglaterra, que vão enfrentar o vencedor de Portugal e Marrocos, tá? Então, detalhe. O jogo do Brasil contra a Croácia vai ser sexta ao meio-dia, sexta às 4 da tarde, o jogo da Argentina contra a Holanda. No domingo, no sábado, quer dizer, se eu não me engano, o jogo de Portugal vai ser meio-dia e o jogo da Inglaterra contra a França vai ser às 4 da tarde. Então vai ser só jogaço, né? E o que é um outro detalhe importante é
4 equipes perderam uma partida na primeira fase. E são eles: Argentina, Brasil, Portugal e França. Perderam uma partida na primeira fase, né? E terminaram como campeãs dos seus grupos, né? E, né? Quem está invicto, né? É justamente os seus oponentes diretos na chave. Então a Holanda está invicta, a Inglaterra está invicta, Croácia está invicta e Marrocos também estão invictos. Então vai ser a disputa entre os que perderam a primeira fase, um jogo na primeira fase, mas que terminaram líderes, e os que estão invictos ainda no certame. Detalhe, hein? Os que estão tidos como favoritos dessas partidas foram os que perderam, né? Os que ganharam não ainda estão como franco-atiradores, né? Então vamos ver como é que vai ser essa grande peleja que vai ser esses 2 jogos aí, esses 4 jogos aí das quartas de final, né? E se acontecer de confirmar o favoritismo, né? Esses prognósticos, né? De Argentina, Brasil, França e Portugal passarem pelos seus adversários, nós teremos uma Copa que acho que é raríssimo de acontecer, mas em períodos recentes nós vamos ter uma Copa em que o campeão não será campeão invicto. Entendeu? Então vamos ver como é que vai ser essa história toda, e vai ter muita coisa que vai rolar aí. Vamos ver. Seguindo aqui a canção, né? O Brasil tá sensacional aí, né? Saiu ontem, né? O julgamento, né? Das contas, né? Da candidatura Lula-Alckmin, que foram aprovadas por unanimidade pelo TSE. Além disso, foi também aprovado o resultado oficial, não teve nenhum intercurso, então está confirmado que Lula e Alckmin serão diplomados presidente e vice-presidente do Brasil para os próximos 4 anos, no dia 12 de dezembro. Então, save the date, né? Salve a data. Nós vamos ter aí Lula e Alckmin diplomados, o que vai habilitá-los a tomarem a posse em 1º de janeiro de 2023 como presidente e vice-presidente do Brasil, né? Isso para deixar o Bolsonaro ainda mais choroso, né? Porque chorou, né? E aí vi um comentário na rede dizendo que não sei se foi um comentário na rede, mas foi uma matéria aí de um portal de notícias dizendo que ele chorou porque ele percebeu que ele está se sentindo isolado. Tá havendo aí um buchicho, um bafafá para poder evitar que o povo da caserna faça bagunça, né? Então estão querendo colocar um pessoal que acalme, né? Um suquinho de maracujá pro pessoal da caserna, mas a gente tem que entender que a gente precisa sim passar esse Brasil a limpo. Não sei se vai ser nesse governo por conta das tensões provocadas por essa polarização absurda, mas não vai tardar de haver uma enorme revisão, inclusive colocando as Forças Armadas no seu devido lugar, que não é de fazer política. Militar não é para fazer política.
Militar é para defender o país. Política se faz com o povo. Os militares, entrando nessa seara, estão tendo o mesmo espírito dos militares que foram apoiados aí pelos Estados Unidos em 1964 para fazer o golpe que fizeram. E só não vão repetir a dose hoje porque eles não têm o apoio internacional. Não tem nem apoio e nem amparo. E se houver apoio e amparo, isolados, o golpe não vai para frente. Então, melhor pegar esse povo que tem esse pensamento retrógrado, aposenta. Vamos colocar sangue novo, novas lideranças que tenham um entendimento da importância que o nosso país precisa de ter a democracia garantida, sem nenhum tipo de ameaça. Porque eles não são donos do Brasil. O povo é que é o dono do Brasil. Ninguém tem que ficar acima de ninguém. Aliás, até porque, como diria a Constituição de 1988, promulgada, todos são iguais perante a lei. E talvez seja por isso que o pessoal ressentido que está nos quartéis tem tanto ódio da Constituição de 88. Porque quando ela foi promulgada, o presidente da Constituinte à época, Ulisses Guimarães, disse com todas as letras: temos ódio e nojo à ditadura. E é esse tipo de coisa que a gente precisa alimentar. Porque esses fantasmas estão nos assombrando hoje em 2022, os fantasmas de 1964, os fantasmas de 1967, eu falei 69 há 2 episódios atrás, né, sobre o AI-5, na verdade foi 1967. Esses fantasmas nos assombram hoje porque não fizemos a lição de casa. Não discutimos a ditadura militar. Se não discutimos a ditadura militar, nós queremos impor à caserna um direito que não deveria ser concedido, que é o direito de esquecimento. Não deve haver direito de esquecimento a um golpe militar que impediu um desenvolvimento coletivo e popular do país. E fez com que milhares de pessoas fossem para o exílio, para a cadeia e para os cemitérios, muitos deles clandestinos. Bem, gente, quartou no quartil, é quarta-feira no Brasil, né? Você viu que foi um pouco pesado agora, né? Mas tem um ponto aqui que eu achei interessante. Ontem eu ia falar sobre um assunto e acabei deixando para hoje, né? Porque assim, eu tenho uma pessoa que eu meio que converso no Twitter, e ele virava e mexia, ele fazia esse negócio de torcer contra, o negócio da Copa do Mundo. Hoje mesmo eu assisti um vídeo muito bom, né, no Instagram, né, do Pedro HMC, do canal Põe na Roda, falando sobre os absurdos que ocorreram no Catar. A gente sabe muito bem que a escolha do Catar para ser sede da Copa do Mundo de 2022, e essa escolha ocorreu em 2010, se deu muito por uma questão mais da sanha da FIFA
por dinheiro, porque é um país extremamente rico. Só que riqueza, dinheiro, não pode comprar a ética, não pode comprar direitos humanos, não pode comprar nada disso. Não pode. Não temos que ter essa questão dessa compra, né? De comprar uma imagem positiva que nunca existiu. Inclusive tem a questão da Brianna da Brianna Mask, né? Uma influenciadora digital trans, né? E que até foi convidada para ir lá para o Catar, mas se ela fosse para lá, ela seria presa, né? E são coisas assim que beiram o cúmulo do absurdo, né? E assim, eu até entendo o fato de que a questão da Copa do futebol é uma questão muito traumática para nós da comunidade LGBTQIA+. Até porque futebol é algo que foi abraçado com muita intensidade pelo machismo e é uma coisa que era uma imposição que era feita, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Há uma imposição que é feita a todos os jovens, os meninos, né? Crianças. Assim, você tem que... E aí, pega essa bola, vai jogar bola, vai chutar, chuta, né? Sendo que nem sempre e essa questão de querer jogar, de chutar a bola, você tem muitas coisas incrustadas dentro da homofobia, do machismo e tudo mais, né? Então são coisas assim que entram nesse caso. E isso provoca muitas vezes, em muitos homens gays, uma situação traumática. Até mesmo mulheres lésbicas, né? Porque elas existem mulheres lésbicas ou mulheres, né? Meninas, né? Quando meninas, né? Quererem jogar bola e terem aí ou serem até mesmo agredidas, né? Por querer romper um padrão, né? E esse ponto aqui que eu tô levantando aqui para vocês, né? Porque assim, eu entendo esse tipo de coisa, mas também temos que entender a experiência pessoal de cada um. Existem pessoas dentro pessoas que são dentro da comunidade LGBTQIA+, que amam futebol. Eu sou uma delas, né? Eu adoro futebol. Vou em estádio, já fui em estádio várias vezes futebol. Jogo, de vez em quando, jogo um futebolzinho. De vez em quando eu gosto, né? Só que assim, a gente entende o que eu entendo, né? Que a gente sabe que a gente precisa romper com um padrão, mas é um pouco contraproducente querer romper com um padrão impondo outro. O padrão de que LGBTQIA+, tem que odiar com todas as letras o futebol. Não. O que a gente tem que odiar é o fato de que uma federação internacional de futebol escolher um país que desrespeita direitos humanos, desrespeita LGBTQIA+, desrespeita mulheres por dinheiro. Porque não há outra explicação. Eles não estão lá para prestigiar o Oriente Médio. Não, eles estão lá porque é dinheiro. Porque se fosse para prestigiar o Oriente Médio, poderia ser um outro país árabe. Mas escolheram o Catar. E aí?
Aí é que está o ponto. E eu entendo que a gente precisa não renegar os espaços. Eu acho que certas condições, né? A gente não existem certos momentos que a gente não tem que optar pelo boicote. A gente tem que optar pela invasão, ocupar os espaços, invadir aquele gramado com uma puta de uma bandeira LGBTQIA+, para mostrar para todo mundo o quanto nós somos desrespeitados em um país e o quão foi errada a postura da FIFA em escolher o Catar como sede de uma Copa do Mundo. Esse é o ponto que a gente precisa colocar. Além do mais, essa Copa ela está prejudicando inclusive jogadores de futebol. Está sendo um período atípico. Temporada europeia foi espremida. Ninguém está satisfeito com uma Copa em dezembro. Até nós brasileiros. A gente está gastando o 13º com camisa do Brasil, em vez de estar comprando panetone, peru de Natal. É foda. Mas eu digo para você, meu amigo, que está protestando com muito ênfase, com muito afinco em relação a essa Copa. Duas coisas. A primeira, a gente não tira a sua razão de não concordar, mas não acho certo você ser o chato do rolê. Se a pessoa gosta, tudo bem, desde que ela tenha consciência do que está acontecendo. Não fique alheio. E a outra é que falta 1,5 para acabar isso aqui. Dia 18 de dezembro, acaba tudo. E o mundo vai voltar ao seu curso normal. É fato. Porque depois de uma semana vem o Natal. E depois de mais uma semana, 2023 começa. Então, a gente não vai ter tempo para processar quem ganhou, quem perdeu a Copa do Mundo. A gente tem uma vida para tocar. E aí é que a gente tem um ponto que eu acho importante que a gente tem que ver. Se a gente tem uma vida para tocar, a gente tem que conscientizar as pessoas da importância das entrelinhas. Porque esse é o ponto. Você acha que todas as ações feitas pelo ex-presidente em exercícios foram feitas a esmo? Tudo tem semiótica. Tudo tem símbolos. Tudo tem mensagens cifradas embutidas. E o fato de botar para lascar é o que vai fazer com que essa mensagem, essa semiótica que queira se fazer para dar uma impressão positiva, algo que é nefasto, seja quebrado. A gente precisa quebrar a mensagem. Mas quebrar a mensagem significa agir sobre ela e não se afastar dela. Porque se não tiver nenhum tipo de impedimento, a mensagem vai seguir livre e vai chegar ao seu destino. E vai fazer com que os incautos tenham uma percepção bastante equivocada da realidade. Vamos fazer um choque de realidade. Eu
adoro Copa do Mundo, adoro futebol. Mas eu entendo que a gente precisa mostrar e escancarar tudo isso para que em 2026, quando a Copa do Mundo for no México, nos Estados Unidos e no Canadá, tenha exatamente a antítese do que aconteceu no Catar. Inclusive tem brasileiro que foi preso, teve brasileiro que foi detido por causa que estava carregando bandeira de Pernambuco porque tem um arco-íris, cara. Qual é o nível de insanidade desses caras? É foda. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Cuide-se até amanhã, quinta-feira. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.